sou a educadora Suelene do curso de figurinista. Vamos dar início a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai falar sobre a história da moda na Idade Média, que vai de 476 d.C. a 1453. Neste período da história, notamos grande diferença entre o Ocidente e o Oriente. No Ocidente, destacamos 4 fatores básicos da vida medieval. O castelo, que era o centro da vida política e habitação do senhor feudal. O exército, que demonstra a atividade principal da nobreza, que era a guerra. A igreja, que cuidava de todos os aspectos espirituais da comunidade. E os trabalhadores rurais, que sustentavam economicamente toda a Europa na Idade Média, e também eram chamados de servos. No Oriente havia grandes impérios. Os árabes, inicialmente, dominaram a Península Arábica e, posteriormente, em busca de terras férteis, conquistaram parte do território asiático, todo o norte da África e na Europa a Península Ibérica. Deles também herdamos o nosso sistema de numeração e algumas palavras do nosso vocabulário, tais como álcool, álgebra, alface e etc. Império Bizantino, a sua capital chamava-se Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul. Sua situação geográfica favoreceu o desenvolvimento do comércio de produtos orientais e foi dominada pelos turcos em 1453. Podemos dizer que o período bizantino foi na transição entre a antiguidade para a Idade Média. O Império Romano apresentava indícios claros de decadência, por conta da invasão de povos bárbaros. E em função disso, o imperador Constantino transferiu a capital para a parte oriental na cidade de Bizâncio, sendo a partir daquele tempo chamada de Constantinopla. Logo, Roma se dividiu em 2 impérios, o do Ocidente e do Oriente, sendo que o primeiro caiu em 476 d.C. e o segundo ficou mais isolado, passando a receber muita influência orientais. O ápice do império aconteceu no reinado de Justiniano. Ele buscou recuperar o poder no Ocidente e conseguiu boa parte. Uma curiosidade da época era que o rei, também sacerdote, era uma espécie de vice-rei de Cristo na terra. O palácio do imperador era uma mistura de mosteiro e harém. Outra característica peculiar era a forma de escolher a imperatriz. A posição social, ela parecia não contar muito. E o que definia as candidatas à imperatriz era a beleza. Ao final, o imperador escolhia a futura esposa dando uma maçã para a mais bela. E foi assim que Justiniano escolheu Teodora. Neste período de mudanças, o vestuário também seguiu ritmo diferente da Roma antiga. Os excessos de volume foi substituído pela túnica, geralmente de seda, e ricamente bordadas com fio de ouro, pérolas e pedras preciosas. Broches e adereços e roupas, tudo exalava luxo. O colorido saía dos mosaicos e invadia a vestimenta de uma forma não antes vista.
Entre os tecidos, a lã aos poucos foi sendo substituído pelo algodão e os linhos finos do Egito. E futuramente a seda vinda da China. Diz a lenda que a imperatriz Teodora enviou 2 monges missionários à China que voltaram trazendo alguns bichos da seda em uma bengala oca, que permitiu Bizâncio ser capaz de produzir sua própria seda. Há quem diga que foi o primeiro caso de espionagem industrial da história. É claro que as classes mais pobres tinham uma vestimenta muito simples, túnicas retangulares sem muitos detalhes ou nenhum. Com o tempo, os homens passaram a usar mangas embaixo das túnicas, assim como meias. E as mulheres aderiram ao elaborado penteados ou turbantes, no estilo oriental. A Idade Média é um dos mais longos do período da história, de aproximadamente 10 séculos, que vai do século V ao século XV, considerada a Idade das Trevas ou escuridão, por não estimular o pensamento lógico e questionador, mas induzir a população ao conformismo e aceitação. Neste contexto, as mudanças eram mais lentas. Por esse motivo, levou-se tanto tempo para acontecer mudanças significativas, inclusive mudanças no vestuário. Mas nos deixa a sensação de ajustes na transformação de eras em todos os campos. O sistema feudal, que tanto nos encantava nos filmes, estava longe de ser um conto de fadas. Havia guerras, fome, a população dizimada pela peste negra, entre outros desafios. As cruzadas foram um movimento militar religioso sob o comando da Igreja, como contexto de recuperar Jerusalém para aumentar a área territorial. Um cavaleiro bem-sucedido fazia fortunas, vestia uma armadura pesada em metal e malha de metal. As cruzadas também significaram a abertura com o comércio do Oriente. Ao retornarem para a Europa, os cruzados trouxeram tecidos orientais. As mulheres ocidentais adotaram o véu muçulmano, ou um pequeno véu colorido na parte inferior do rosto, cobrindo a parte inferior do rosto. Surgiu também o abotoamento dos vestidos de forma lateral, deixando a parte superior dos vestidos mais justas. As mangas se tornaram muito compridas e amplas nos punhos. Por volta aí de 1175. As roupas da sociedade não eram muito elaboradas. No começo da descoberta e construção de o que chamamos hoje de modelagem, foi melhorando com o tempo. Somente no final desta época ganharam cortes mais dinâmicos e ajustes menos pirotescos. Acessórios como os calçados, enfeites de cabeça, como o enim, era uma espécie de chapéu com uma ponta bem bicuda. Chegavam a ser cômicos dentro dos conceitos atuais.
Para as mulheres era comum raspar a testa para criar um rosto mais alongado, e ornamentos como tiara, redes de cabelo, bordados como pérolas e barbetes, uma banda de tecido que passava sobre o queixo, estendia até o alto da cabeça. O estilo gótico foi norteador, não só da arquitetura, mas também na indumentária. Os sapatos eram pontudos e alongados. O tamanho da ponta determinava o nível social, qual pertenciam à roupa de baixo não existia ainda. Os vestidos longos arrastavam-se nas ruas, sem calçadas, compartilhadas com animais, nos dando uma ideia do aspecto dessa cidade. Os banheiros, na forma que a gente conhece, não existia. Então, a curiosidade, em relação à higiene, era muito distante do que a gente vê hoje. Então, eles tomavam banho uma vez por ano, geralmente em abril. Então, nasceu a tradição de se casar-se em maio, pois a pessoa não estava cheirando desagradável. E outra curiosidade, o buquê de flores da noiva foi para, se acaso o noivo sentisse algum aroma estranho, as flores de laranjeiras, elas disfarçavam e perfumavam o ambiente até a hora do sim. O vestuário masculino era igualmente rebuscado, com meias coloridas, gibão, uma espécie de túnica longa, e calções compunham o visual do homem da Idade Média. Vale lembrar que até o século XVIII, o guarda-roupa masculino foi o protagonista do vestuário em termos de inovação e enfeites, deixando o vestuário feminino no papel secundário da história da moda. A evolução dos valores comportamentais e sociais estão refletidos na moda, considerando que atualmente se veste muito em cima de releituras, ficando assim cada vez mais importante conhecer e entender o passado para construir o futuro. Afinal, entender o processo evolutivo nos ajuda a entender o hoje. Tem aí algumas indicações de filmes para vocês poderem assistir, que remetem a essa época aí que a gente acabou de falar. Aqui está a bibliografia que eu utilizei para esta aula. E eu agradeço por terem me escutado. Na próxima aula a gente vai falar sobre a história da moda na era mais moderna. Então, obrigada e até a próxima.